DNA revelado das emoções. Mais adiante, em outra parte do livro, abordarei a influência das crenças e dos sabotadores nas emoções humanas. Também fatores importantes para você conseguir identificar que tipo de programa roda na sua mente e por que determinada emoção é produzida, já que é a partir da crença e da emoção gerada, e com a ação de neurotransmissores e da química no cérebro. Seu campo relacional sofre influências de modo direto, recebendo interferência para elevar as frequências ou para reduzir o impacto vibracional em torno de si. Interferência direta. As emoções interferem diretamente no nosso sistema quântico e relacional, influenciando a tomada de decisões, a fisiologia, as respostas motoras do cérebro, o corpo, a musculatura, a vibração dos órgãos internos, o fluxo e a rotação dos chakras humanos. Elas também ativam sensações ocultas, as quais podemos reconhecer como sentimentos, ou seja, sensações subjetivas, muitas vezes inconscientes e imperceptíveis. Enquanto as emoções operam como programas de respostas geradas pelo cérebro para atender às demandas no momento, os sentimentos expressam o sistema interno de cada pessoa, personalidade ou consciência. O sentimento é internalizado e a emoção exterioriza as reações bioquímicas, motoras, vibracionais, comportamentais e fisiológicas. É por isso que os sentimentos refletem como nos sentimos em resposta a uma emoção ativada no próprio ser. Mais adiante, veremos detalhes sobre as diferenças entre emoções e sentimentos. Processos integrativos. Para cocriar 100%, você precisa ter autoconsciência de ambos os processos, emocional e sentimental, pois são ambos aspectos integrativos da consciência. Em outras palavras, para acessar o poder de cocriar, é preciso alinhar emoções, sentimentos, comportamentos e padrões mentais numa mesma faixa frequencial de expansão e vibração superior. Por meio da vibração ou emoção escolhida por você em estado de autoconsciência, é possível calibrar seu campo quântico e relacional para entrar em fase com frequências de alta potência para a cocriação de sonhos. Se você souber usar suas emoções a seu favor, vai conseguir gerar a bioquímica necessária e a frequência exata para interferir holograficamente no campo das infinitas possibilidades, fazendo com que sua onda de energia entre em fase com a onda primordial. Experiências espelhadas. As emoções servem a mente, o corpo, o sistema fisiológico, energético e comportamental. Basicamente, todas as relações humanas, conscientes ou instintivas, partem das emoções produzidas no cérebro e na bioquímica emocional.
Na minha observação, as emoções são experiências internas e subjetivas, porém também refletem no mundo externo. Por esse prisma, as emoções são reguladoras no meio da circunstância e do momento, ou seja, são a forma que o cérebro, o corpo e o padrão vibratório ou comportamental respondem externamente diante de situações que ocorrem no cotidiano. Frequência modulada. Sabendo disso, quando você aprende a alterar as respostas fisiológicas e energéticas provocadas por estímulos emocionais, naturalmente consegue modular a própria frequência, entrar em coerência harmônica com o seu desejo e pensamento, como os reflexos das emoções no corpo, e assim direcionar seus estados de humor para cocriar em perfeito equilíbrio e estado harmônico, independentemente da situação ou momento que vive. Em outras palavras, você se torna capaz de mudar seu estado emocional e energético, transformando, por exemplo, tristeza em aceitação, apatia em amor, culpa em coragem e desprendimento. Com a autoconsciência emocional, tudo pode ser reprogramado e ressignificado. Você pode dar outro sentido para suas emoções, evitar estímulos negativos e alterar o campo vibracional, elevando seu potencial energético até a fase completa de 1000 Hz, cujo acesso vai alcançar longo de todo o livro, em 3 fases de ativação com os exercícios, práticas e com um método exclusivo de blindagem da frequência 1000 Hz. Funções emocionais. As emoções têm funções específicas no organismo humano e na ação da consciência, personalidade, como tais. Primeiro, provocar a reação comportamental e determinada evento ou situação observado pela consciência. Segundo, produzir a homeostase para regular e calibrar o estado de humor interno. Terceiro, influenciar na resposta imunológica, sensorial e na interação social. Quarto, determinar a resposta à ação comportamental imediata para avaliar o ambiente, as interações, os riscos e as possibilidades para garantir a sobrevivência da espécie. Quinto, expressar a comunicação, o desejo e a intenção. Sexto, no campo da física quântica, das neurociências e da cocriação, as emoções têm como função estimular a produção de neurotransmissores, a liberação hormonal e, consequentemente, influenciar o padrão vibratório interno das células, moléculas, neurônios, DNA, órgãos, chakras e todo o campo quântico relacional. Sétimo, equalizar as ondas cerebrais, as ondas e frequências dos 2 hemisférios da mente, tanto inconsciente como consciente, razão, pensamento e sentimento, intuição, colocando a mente em estado harmônico com a frequência do universo. Oitavo, desalinhar se a emoção for de baixo calibre ou negativa. Todo o processo cognitivo, neurológico, neurofisiológico e frequencial, o que desabilita e inibe qualquer pretensão de cocriação da realidade.
a partir do colapso gerado por duas ondas de energia compatíveis no universo e da pessoa e do vácuo quântico. Como as emoções são processadas? As emoções são processadas basicamente por meio do sistema límbico do cérebro, que se localiza na região central do órgão e é responsável pela gestão das emoções, dos estímulos emocionais, dos programas, da memória e de outras ações do gênero. Por meio do sistema límbico, armazenamos nossas memórias, registros, informações, percepções da vida, interpretações e crenças variadas. É o sistema límbico que gera o estado emocional, a bioquímica no cérebro e na corrente sanguínea, provocando, consequentemente, a vibração padrão em torno do campo quântico. O sistema límbico é dividido em 3 partes principais: hipocampo, dispositivo responsável pela memória e capacidade de orientação espacial e geográfica. Amígdala é o software da mente, ajuda a processar as informações, os registros e os estados emocionais. Também tem a capacidade neuroassociativa para criar novos programas e novas memórias. Hipotálamo faz o controle da expressão fisiológica das emoções em todo o sistema e em todo o organismo. Gera todas as reações emocionais químicas e bioquímicas estimuladas e lançadas no corpo, na corrente sanguínea, por meio de neurotransmissores e hormônios. Ordem emocional. Basicamente, a emoção gerada pelo impacto de alguma experiência eterna é organizada no sistema límbico e passa por um processo de 3 etapas nas estruturas citadas acima, antes de afetar nossa vida, nosso comportamento, decisões, pensamentos, outras emoções e estados emocionais e vibratórios. As emoções também produzem um padrão vibratório no campo quântico, nas células, moléculas e no próprio DNA. Tudo conforme mencionei anteriormente. É sistêmico e afeta sua capacidade autoconsciente de cocriar a realidade desejada em frequências superiores de alta voltagem. Descrevendo as emoções básicas. A seguir, quero fazer a distinção do grupo mais básico das emoções humanas, apresentando, por ora, apenas uma explicação geral, pois no capítulo seguinte vamos tratar em detalhes sobre a frequência das emoções e a escala da consciência. Lembrando ainda que no capítulo 4 vamos aprofundar outros aspectos das emoções humanas, a partir de um estudo da roda das emoções, com muito mais detalhes e argumentos associados ao processo de cocriação e blindagem do campo quântico. 5 emoções básicas. Primeiro, medo. É um programa ancestral e ainda hoje faz parte do nosso escudo de blindagem do mundo, do ambiente externo e interno, e que funciona como um dispositivo de proteção contra os perigos percebidos pelo cérebro emocional. O medo pode ter um caráter inconsciente também, provocado, por exemplo, pelo medo de rejeição ainda no ventre materno. Por isso, se você deseja cocriar em alta voltagem, precisa ressignificar
ou remover essa sensação paralisante dos registros emocionais inseridos nos programas do seu inconsciente. Na minha especialização de mentoria emocional, também compreendi que o medo tem uma função fisiológica importante que nos coloca em estado de alerta para nos ajudar a escapar de pressões e aliviar muitos problemas. Dessa forma, quando bem direcionado, o medo pode ser usado como um fator de coerência para analisar cada processo e cada caso em sua jornada de cocriação da realidade e regulação da própria frequência. Porém, é preciso ficar atento para identificar quando essa emoção ficar evidente e representar um fator autodestrutivo. Segundo, raiva. De certa forma, essa emoção é uma energia ou vibração motivadora, pois o impulsiona a agir e se movimentar, a superar os desafios e romper com qualquer adversidade. Por isso, se bem canalizada, pode ajudar a empurrar seu estado de humor e ação. Entretanto, se for expressa bem e canalizada, mas apenas internalizada, você pode sucumbir a um estado de negatividade, baixa frequência e impulsividade autodestrutiva, o que pode arruinar em vez de cocriar, ou seja, descolapsar qualquer processo em andamento. Quando a raiva é ativada, o cérebro libera alguns hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina, e que desencadeia um estado temporário de excitação. Por isso, a necessidade de movimento e de ação. O ponto é como você deve usar essa energia no dia a dia, quando identificar algum momento de raiva. Quando você tem maturidade sobre essa emoção, aceita o momento e direciona a necessidade de ação para algo benéfico e produtivo. Mas, quando nutre a raiva como um elemento emocional negativo, pode manifestar impulsos de agressividade, incoerência, precipitação, julgamento e críticas, afetando não apenas a si, mas aos outros e possivelmente a fatos importantes da vida. Terceiro, tristeza. Com a tristeza, ocorre uma espécie de decaimento atômico em torno do campo quântico e relacional da pessoa, o que provoca uma perda de energia vital. Eu entendo que a tristeza também é um mecanismo de proteção do organismo e da fisiologia, que faz com que o corpo, a mente e o campo se retraiam para evitar novos motivos de tristeza ou supostamente de fracasso, de modo que a tristeza é acionada para o organismo se recompor, descansar, encontrar o ponto de alívio e de equilíbrio, ajustar as demais emoções e provocar um estado de introspecção e autoobservação. Quando se está no estado de tristeza, o corpo também poupa energia, evita outros desgastes, como a tomada de decisões de maior relevância. Há um relaxamento fisiológico que pode ajudar a harmonizar o campo na busca pelo estado harmônico e frequencial. Em seu aspecto mais perigoso, que é quando a tristeza se torna crônica, ela pode levar à depressão e até à morte, uma vez que as moléculas, as células e todo o corpo também sentem
a mesma experiência emocional e respondem ao mesmo estímulo ditado pela mente e pela consciência. A alegria. A alegria é uma emoção mágica, contagia todo o sistema relacional e todo o campo quântico, liberando, ao contrário da tristeza, um efeito compensador por meio de neurotransmissores poderosos, como serotonina, ocitocina e dopamina. Os chamamos hormônios do prazer, responsável por gerar um estado intenso de satisfação e de compensação às frustrações e aos fracassos. A alegria desencadeia sentimentos e sensações positivas e motivadoras no dia a dia. Por isso é considerada como um propulsor energético que ajuda a expandir a vibração, elevar a frequência e alterar os padrões de toda a fisiologia para faixas e polaridades positivas, promovendo disposição, entusiasmo e ânimo para qualquer atividade, tomada de decisão, mudança de comportamento ou de atitude na vida. Nesse estado de humor emocional ou de espírito, a cocriação em alta voltagem se torna um processo natural espontâneo. Quinto, amor. O amor é sublime, carrega a insígnia do Criador e da concepção biológica humana. Ele está essencialmente relacionado com a produção da ocitocina, considerada o hormônio do amor e do prazer, razão pela qual é associado ao afeto, ao estado de afetividade, à compaixão e à empatia incondicional do ser humano. O amor produz uma sensação maravilhosa de bem-estar, de harmonia e de coerência. Por isso, é essencial para as relações sociais e humanas e para a aceitação de si mesmo. É por meio do amor que o universo se conecta e as pessoas se mantêm energeticamente unidas. No processo de cocriação em alta frequência, o amor blinda todo o campo de cargas e registros emocionais negativos e cria um campo de força energética poderoso. O amor e o impacto do afeto também estimulam o sistema nervoso parasimpático e promovem o relaxamento fisiológico, o estado de calmaria, de harmonia e a comunicação de todo o sistema humano do corpo, mente, consciência e campo energético. Elaine Ourives.